Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao tutorial para iniciantes do DaVinci Resolve. Você que trabalha com outro software, que quer migrar para o DaVinci, mas não tem conhecimento suficiente, né, para estar iniciando os seus projetos no DaVinci. Então, com esse tutorial, eu te garanto que você vai conseguir migrar e começar a editar no DaVinci. Eu também estou desenvolvendo um e-book, né, um PDF, que eu vou estar dando ali algumas informações básicas do DaVinci para você consultar, você que é mais... É como se fosse um livro de cabeceira, tá? Para você estar ali no DaVinci ali, você pode inclusive imprimir. Esse PDF, esse e-book não está pronto ainda, tá? Mas assim que estiver pronto, eu vou fazer um vídeo. Então, se você quiser receber esse e-book, se inscreve no canal, né? Deixa o sininho marcado aí para quando esse vídeo estiver disponível, né? Esse e-book estiver disponível, eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Se você tiver inscrito, né? Se você tiver com o sinalzinho, com o sino selecionado, você vai receber uma mensagenzinha falando desse e-book, né? Que vale muito a pena. Quando eu comecei a editar, não tinha muitos vídeos, eu sempre trabalhava com livros, né? E os livros me ajudaram bastante. Então, por isso que eu pensei em fazer um e-book sobre essas questões básicas do DaVinci Resolve, essas questões mais técnicas, né? Mas aqui no DaVinci a gente vai começar a trabalhar e a gente vai ver agora cada uma dessas etapas que a gente tem para fazer a edição, beleza? Vamos lá então, vamos começar. Se você tiver um caderninho aí, anota, se você quiser anotar, porque vem bastante coisa por aí, beleza? Vamos lá. Vamos abrir o DaVinci aqui. Estou fazendo no Mac, mas no Windows os comandos vão funcionar da mesma maneira, tá? E quando eu falar Command, você provavelmente vai ter que utilizar o Ctrl se você estiver no Windows. Essa é a primeira janela que a gente tem do DaVinci. Aqui, como forma de thumbnail, tem todos os projetos que eu tenho trabalhado, tá? Os últimos projetos que eu trabalhei. Basicamente, se você quiser mudar isso aqui, aumentar ou diminuir, você pode. Ou você pode, inclusive, colocar aqui como lista, tá? Inclusive aqui também você pode criar bins, né? Você pode, eu vou colocar aqui nesse aqui, vou criar um novo bin aqui, por exemplo, antigos, e vou jogar tudo isso aqui lá para dentro. Então vou vir aqui, provavelmente eu só não vou conseguir jogar esse aqui, porque esse aqui é o primeiro projeto, é um projeto base do DaVinci, tá? Então vamos lá, e aí você pode selecionar, você pode fazer uma seleção aqui para saber se eles vão ser apresentados como primeiro por nome, né, por data de modificação, enfim, tudo isso, ou pelo formato. Vamos lá. Aqui, para a gente criar um novo projeto no DaVinci Resolve, você pode dar 2 cliques aqui, ou então apertar aqui e você pode dar um nome. Lembrando que, quando você dá um nome a um projeto aqui, por exemplo, basicamente você está criando um novo projeto, e aí se você der um Ctrl S, um Command S, esse projeto vai estar salvo, né, com esse nome. Se você criar um projeto a partir daqui, você vai ter que salvar esse projeto com um nome específico, beleza? Vamos dar 2 cliques aqui e vamos abrir um primeiro projeto dentro do DaVinci. Essa é a primeira janela quando você abre o projeto do DaVinci Resolve. Ela já abre nessa janela de Cut. Eu não sei porque realmente cai nessa janela de Cut, mas é a primeira janela, acredito que porque essa aba de Cut é uma aba onde você pode fazer edições um pouco mais rápidas, mas eu não costumo utilizar ela, eu prefiro a janela de Edit. O DaVinci ele é separado, aqui da esquerda para a direita, aqui, ó, ele é separado por páginas, tá? A gente tem a primeira página, que é a página de mídia. A gente tem a segunda página, que é a página de Cut, né? Que ela é uma edição mais simplificada, que ela é uma página mais simplificada da página de Edit. O próximo é o Fusion, tá? Que é um software de composição dentro do DaVinci. O Fusion, ele não é necessariamente parecido com o After Effects, porque o After Effects ele é um pouco mais voltado para motion design, ele faz bastante coisa de composição mesmo, porque quando eu falo de composição, eu estou falando de pegar arquivos, por exemplo, que são gravados gravados real, né, e misturar, por exemplo, com 3D, então, ou por exemplo, você retirar uma placa de algum lugar, isso é muito mais composição. O After Effects ele é quase que uma mistura de Photoshop com Illustrator animado. Entende? Tanto que aqui a gente trabalha com nós, né, com nodes, e o After Effects a gente trabalha com layers, tá? Vocês vão entender
essa diferença. Ele não trabalha da mesma maneira que o After Effects, porque muita gente fala assim, ele é como se fosse um After Effects dentro do DaVinci. Não, ele não é como se fosse um After Effects, ele é como se fosse um Nuke dentro do DaVinci, entendeu? Que é muito mais um software de composição, muito mais potente, inclusive. Depois a gente tem a janela de Color, né, que é onde a gente vai fazer o nosso tratamento de cor. Depois a gente tem a nossa janela de Fairlight, que é uma janela basicamente de áudio, para a gente trabalhar e fazer finalização de áudio, tá? Não que a gente não consiga trabalhar com o nosso áudio na janela de Edit. Eu acredito que a gente consegue resolver bastante coisa na janela de Edit, assim como a gente consegue tratar o áudio em outros softwares. Mas essa janela, essa página, é uma página extremamente dedicada, com recursos, com mixes, é muito parecido, inclusive, com o Pro Tools e com o Logic, né? Ele tem vários recursos, inclusive. Muito interessante isso, de submix, né, de mix. É bem interessante isso. E depois a gente tem a nossa janela de Deliver, né? Que é a nossa janela de entrega, né? Que é a nossa janela que vai onde a gente vai exportar, selecionar os nossos arquivos, né? Então a gente vai voltar para a nossa primeira janela aqui, que é a janela de mídias, e a gente vai entender um pouco mais como é que ela funciona. Aqui é onde eu vou selecionar os meus arquivos, tá? Para eu não necessariamente precisar ficar indo lá clicando dando 2 cliques aqui, por exemplo, quando a gente faz em outro software, clicando, vai procurar o arquivo e tal. Aqui a gente consegue procurar o arquivo na raiz, sem necessariamente precisar sair dele ou abrir uma outra janela, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou aqui no meu Samsung e vou procurar algum arquivo. Eu posso, inclusive, antes de puxar esse arquivo para dentro do meu projeto, porque o que está aqui não está dentro do meu projeto ainda, tá? É só uma janela de visualização. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu venho aqui e vou dar um play nesse arquivo. Ó. Beleza, estou dando um play no arquivo que não necessariamente está no meu projeto. Eu não preciso puxar um arquivo para dentro do meu projeto para visualizar ele. Isso é muito interessante dentro dessa janela de visualização do DaVinci. A partir do momento que eu puxo esse arquivo para cá, esse arquivo ele passa a fazer parte do meu projeto, né? Eu vou mudar aqui, vou cancelar, não é isso que eu quero. E aí a gente tem algumas maneiras da gente trabalhar aqui, tá? Então eu posso colocar isso como thumb aqui, posso fazer pesquisa, posso colocar em a ordem que eu quero, né? Eu tinha esquecido essa palavra, gente. E eu posso aumentar ou diminuir aqui o tamanho das thumbs. Uma coisa interessante, que é importante, que é extremamente importante, na verdade, você saber aqui dentro, é que nem sempre eu preciso ficar navegando para a página, por exemplo, eu estou aqui nesse aqui, aí depois eu quero puxar um arquivo novamente que estava nesse aqui. Eu posso selecionar alguma dessas páginas, na verdade, quantas eu quiser, e colocar isso como favorito. Porque a partir do momento que eu clicar aqui em favorito, ele vai para a pasta direto que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu coloquei aqui uns arquivos RAW, como uma pasta RAW, como favoritos. Então ele vai direto para essa página, para essa pasta, né? Esse é um arquivo aqui em 12K, tá? Da Blackmagic. Olha lá, uma coisa absurda, mas enfim. Tá, e aí, como é que eu faço para colocar uma página, um arquivo, uma página como favorito? É simples, você vem aqui na página, clica com o botão direito e adicionar folder aos favoritos. Agora ele faz parte da sua janela de favoritos e quando você clicar nele você vai direto para a página. Isso é bom para quando você, por exemplo, tem HDs, dentro do seu HD você tem uns projetos separados. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta do meu trabalho, aí eu coloco ela aqui. Aí eu tenho uma pasta só dos meus freelas, aí eu coloco ali. Eu tenho uma pasta só das minhas videoaulas, aí eu coloco ali. E assim, eu não preciso, toda vez que eu for criar algum projeto, por exemplo, eu gravei alguma coisa e joguei dentro, eu tô com freela, por exemplo, joguei dentro todos os meus arquivos brutos dentro daquela pasta. Eu não preciso necessariamente ficar navegando todas as vezes, tá? Beleza? Essa janela, ela é muito simples, ela é basicamente isso para você trabalhar, tá? Você pode ocultar aqui os seus HDs, né? Seria basicamente os HDs, ou não. Para a gente puxar um arquivo para dentro do nosso projeto, é muito simples. Você, como eu falei, vem aqui, dá 2 cliques e puxa. Não vou puxar esse arquivo porque esse arquivo é um pouco pesado, tá? Apesar de que ele está rodando muito bem aqui nesse computador. Eu vou puxar um outro arquivo aqui, outros arquivos que já foram renderizados, que são arquivos brutos. São arquivos cru, né? Eu vou vir aqui em projetos, ou melhor, eu vou aqui dentro fazer uma pesquisa. Eu vou procurar por trailers. Tá. Eu vou puxar um trailer aqui específico. Quando você puxa um arquivo daqui para cá, se ele não tiver em conformidade, os frame rates, né? Se eles não tiverem em conformidade com o que você presetou no seu projeto, ele vai perguntar se você quer manter, ele te dá um aviso, ele vai perguntar se você quer manter esse frame rate
do seu projeto ou se você quer mudar o frame rate do projeto de acordo com o arquivo que você está puxando. É sempre o primeiro arquivo que você puxa, tá? Eu não vou mudar. Então, pô, Ricardo, então eu preciso primeiro configurar o meu projeto. Sim, você pode configurar o seu projeto. Base, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui nessa engrenagemzinha e vai aqui nessa primeira aqui, que é o Master Setting, a gente vai configurar, que são as configurações master do projeto, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, todas as vezes que eu criar um projeto, ele vai ser criado nas configurações que eu colocar aqui, que é, por exemplo, no meu caso aqui, eu coloquei 1920 por 1080. Aí eu tenho várias outras aqui. Eu posso customizar, colocar uma específica que eu quero, ou eu posso escolher uma que já existe. Lembrando que uma das diferenças entre o DaVinci Resolve Studio e o DaVinci Resolve, que é a versão não Studio, que é a versão Free, é que ela é limitada, a Free, ela é limitada a essa resolução aqui, tá? Você não consegue trabalhar mais do que essa resolução. Isso é para projetos maiores, né? Quando você vai fazer algum tipo de projeto, por exemplo, para cinema, enfim, você consegue. Eu já tive que exportar alguns projetos, por exemplo, aqui em 4096, DCI Scope, né? Então, assim, se eu tivesse com DaVinci Free, eu não conseguiria fazer isso. Mas para quem está iniciando, eu não vejo nenhum tipo de problema. E aí aqui você tem o frame rate, né? O frame rate é a quantidade de quadros por segundo que você vai estar trabalhando. Então eu selecionei em 24 mesmo, que é basicamente muitos dos projetos que eu edito. Então é isso, a gente salva. Então a gente configurou o nosso projeto aqui, e aí eu falei que todas as vezes que eu puxar um arquivo para cá a primeira vez, se ele não tiver em conformidade, isso eu estou falando de frame rate, tá? De quadros por segundo, né? De frames por segundo. Se ele não tiver em conformidade, ele vai te avisar e vai perguntar se você quer mudar ou não. Ó, quando a gente vai aqui em lista, a gente tem algumas opções que a gente pode perceber nos nossos arquivos. Então aqui, por exemplo, eu tenho várias informações. Por exemplo, desse primeiro trailer aqui, eu tenho as configurações de resolução, a profundidade de bit, o FPS, por isso que ele perguntou, porque o meu projeto estava configurado para 24 frames e esse projeto está em 23,97, tá vendo? O áudio, quando é que ele foi criado, tudo isso, inclusive eu posso ordenar o meu projeto de acordo com isso, tá? Eu quero que venha só pelo nome, eu quero que venha, eu colocar em ordem alfabética, por exemplo, né? Colocar em ordem por tamanho, ordem de FPS, enfim, tudo isso você pode fazer por aqui, tá? Outra coisa interessante é que quando você clica aqui no seu projeto, ou no seu arquivo, aqui na janela de metadados, ele te dá várias informações, principalmente se for gravar, esse aqui é porque é um arquivo, um arquivo que já foi renderizado, então ele não tem muito metadata, né? Olha lá, ele tem algumas informações aqui, mas ele não te dá muitas informações de metadata. Isso acontece bastante quando você grava um arquivo e já traz direto para cá. Isso ele te dá todas as informações. Se for um arquivo RAW, por exemplo, quais são as configurações que foram gravadas, o ISO, tudo isso. Então eu puxei o meu arquivo para cá. Aqui dentro dessa página aqui, na parte de baixo, isso significa que esses arquivos já fazem parte do meu projeto, tá? Esses arquivos, se eu fechar o meu projeto, isso significa que quando eu abrir eles de novo, eles já vão estar aqui, o que é diferente de estarem aqui. Aqui é como se você estivesse navegando dentro do Finder ou do Windows Explorer no seu computador, beleza? E aqui eu posso clicar com o botão direito e criar bins, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco trailers. Beleza. E aí eu vou puxar isso aqui para cá. E aí a partir daqui eu vou separando os meus materiais. É basicamente uma pasta, né, um bin, assim como você cria em outros softwares. Só que eu acho interessante que aqui que você tem uma janela, né, uma janela não, você tem uma página específica para você poder trabalhar só com importação de arquivo. Isso é muito interessante. Outra coisa aqui que é interessante você saber é que você pode já ir na sua janela aqui de metadatas, né, porque na verdade o metadata ele é um dado específico da raiz, por exemplo, do seu arquivo, né? Mas aqui dentro do DaVinci, quando a gente puxa o arquivo, a gente pode colocar algumas configurações, né? Por exemplo, a gente pode descrever como é que é, porque isso depois a gente pode filtrar. Então eu posso descrever a minha imagem, eu posso colocar algum comentário, eu posso inclusive colocar um keyword, que são palavras-chave, que são interessantes. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar take 1, por exemplo, beleza, eu crio, e quando eu vier aqui, ele cria automaticamente, tá? Ele criou como takeout, só que eu não quero isso, eu quero takes, por exemplo. Eu quero takes. Aí, ó, ele criou aqui uma palavra-chave e todas as vezes, eu posso inclusive fazer uma pesquisa disso quando eu estiver editando aqui, tá? Então, eu quero só os arquivos que tem uma palavra-chave takes. Isso, por exemplo, você pode separar os seus arquivos como plano fechado,
plano aberto, rosto, sonora, né, depoimentos. Você já coloca isso aqui para não necessariamente você precisar ficar criando pastas. E o interessante das keywords é que você pode colocar duas. Então você pode, por exemplo, colocar um rosto, por exemplo, rosto, e ao mesmo tempo ser sonora. Aí o outro, por exemplo, é rosto, mas não é sonora. É tipo uma imagem de portrait, né? Tipo uma imagem da câmera chegando no rosto da pessoa, a pessoa sorrindo ali, um slow, por exemplo. Então você consegue criar várias keywords, né? Porque se você coloca dentro de pastas, você só pode colocar dentro de uma pasta, a não ser que faça uma cópia do arquivo, o que não é interessante. Beleza? Então, para você trabalhar com seus arquivos, seria basicamente isso. E aí agora a gente vai pular para a próxima página, que é a página onde a gente vai começar a editar os nossos arquivos, tá? A janela de Cut é uma janela onde você vai fazer uma edição um pouco mais limitada, tá? Então você não consegue editar de forma robusta, como você edita na página Edit, mas você faz edições muito rápidas aqui, tá? Então eu vou pular para a janela de edição, que é uma janela um pouco mais complexa. Aqui na nossa janela de Edit, né, é onde a gente vai trabalhar a edição dos nossos vídeos. Vou puxar aqui. Isso é muito legal no DaVinci, essa separação entre as páginas, que eu acho muito interessante, né? Porque você não precisa ficar trabalhando tudo junto ali, né? Principalmente se você tem um monitor pequeno. Tá, lembra que eu criei aqui, no meu master eu criei um bin? Então ele tá aqui, ele continua aqui, tá? E os keywords também. Então aqui eu tenho o meu arquivo. Para eu visualizar esse arquivo, eu vou dar 2 cliques nele aqui. Ele vai abrir na minha janela de preview. O barra de espaço dá o play e o pause. Isso é padrão em todo software de edição. Camila, você é louca. Teu pai vai te matar. Aqui a gente visualiza, enquanto está dando play, a gente visualiza o frame rate. Se tiver verde é porque esse arquivo está rodando em real time. Se ele tiver vermelho é porque ele está dropando frames e aí a gente tem algum problema. Ou com o HD pode estar lento, não está aguentando, né? Ou a placa de vídeo não está suportando, enfim. Ou a própria, se for o CPU, não está aguentando. Mas se está rodando verde é porque está rodando limpo. Trabalho para bancar a filhinha dele aqui. Beleza. Então aqui eu posso ver o meu material da maneira como ele está, né? Eu posso saber se tem só áudio, só vídeo, eu também posso saber qual é a resolução. Isso pode parecer simples, mas é importante depois quando você tem vários arquivos, você precisa separar eles, saber a informação. Isso é muito importante, tá? Inclusive para você saber qual é direto o local onde o seu arquivo está de origem, tá? Qual é o formato e qual é o codec. Lembrando que formato e codec são duas coisas diferentes, tá? O formato nada mais é do que uma cápsula que vai pegar vários codecs e pode colocar ali dentro. Então, por exemplo, o QuickTime é um formato, que na verdade a gente costuma também chamar de container, né? O FLV, perdão, o MKV também é um formato, é um container, porque ele engloba, porque você pode pegar, por exemplo, um codec, que é o H264, por exemplo, e você pode jogar ele dentro de um QuickTime, que é um arquivo .move. Ou você pode, por exemplo, pegar o H264 e jogar ele dentro de um MKV. O MKV ele não é um formato, ele não é um codec, ele é um container. Ele lá dentro, ele vai ter várias coisas, ele vai ter arquivo de áudio, arquivo de codec de áudio, né? Outros codecs lá dentro, entende? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, você pode, inclusive, adicionar outros aqui e retirar se você quiser. Eu costumo utilizar isso bastante quando eu estou editando algum filme, por exemplo, tá? Tem algumas coisas aqui que me auxiliam bastante. Por exemplo, o frame rate, marcação de entrada, se está em proxy ou se não está. Tudo isso me ajuda bastante. Tem uma aqui que é fundamental para mim, que é o take. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, quando alguém vai gravar, quando o diretor vai gravar a cena, o pessoal vai gravar a cena, eles marcam lá, por exemplo, a gente tem rolo, né, que é, na verdade, o cartão, o número do cartão. Depois a gente tem o número da cena, né, cena 40, cena 60, enfim, e não necessariamente precisa ser cronológico. E a gente tem um take que está sendo gravado. O que é o take? É aquela gravação, por exemplo, o diretor falou, grava, ação, é um take, corta, cortou o take, aí vai pro próximo. E quando o diretor gosta de um take, ele fala, gostei desse take, funcionou pra mim, marca como valeu. O pessoal manda a planilha pra mim e fala, os takes que valeram foram os takes 3, 7 e 12. Então eu já venho aqui nos takes, coloco ele aqui, eu já sei, 3, 7 e 12. E já puxo eles pra cá, ou já crio uma keywords aqui dele, porque eu já sei que da cena 60, por exemplo, os takes que valeram foram esses. Então isso é muito interessante pra gente trabalhar, depois vocês vão ver um pouco melhor como é que funciona isso, tá? Então beleza, pessoal. Pra gente agora começar a nossa edição e puxar os nossos arquivos pra nossa timeline, a gente vai dar 2 cliques aqui, como eu falei, e aí play e pause. Outra teclas que são universais é o JKL, o J dá o play para trás, e se você der mais de uma vez ele vai acelerar, de acordo com quantas vezes você apertar.
E o L, ele dá o play para frente, né? E a mesma coisa, se você apertar 2 vezes, ele vai dar 2 vezes, ele vai dar um play 2 vezes mais rápido e assim por diante. Quando você puxa um arquivo para cá, você tem algumas maneiras de fazer isso. Para a nossa janela de edição. Você pode puxar ele direto daqui, ou você pode puxar ele daqui, ou você ainda pode usar a tecla de atalho, né? As teclas de atalho, que são essas aqui, ó. Só que eu não consigo selecionar aqui porque não existe uma timeline criada. Quando eu puxo daqui para cá, ele cria uma timeline, mas eu posso clicar com o botão direito e criar uma nova timeline. Então vou criar nova timeline e vou colocar o nome de teste. Aqui ele tem a questão do timecode, onde é que ele vai começar o timecode. Normalmente ele começa com 0, porque isso é uma questão inclusive também de rolo, tá? Você pode colocar, ele começa com 1 na verdade, você pode colocar 0 aqui, não tem nenhum problema para você. Inclusive isso vai te ajudar bastante, porque essa questão de 1 seria mais ou menos para você, por exemplo, você está editando parte 1, parte 2, parte 3, de projetos muito maiores, tá? Então aqui o número de vídeos, né, o número de tracks de vídeos, o número de tracks de áudio, né, e qual é o tipo da track de áudio que você está criando, né? Ele vem como padrão estéreo. E aí, aqui ele vai criar um projeto de acordo com o que a gente configurou, que é o projeto base, o projeto pré-configurado, tá? Se eu quiser criar um projeto diferente, eu tenho que clicar aqui e vir aqui em formato. E aí aqui eu vou mudar a maneira como o meu projeto como a minha timeline vai ser criada, que vai ser diferente do meu projeto. Ou pode ser igual, né? Quando eu dou 2 cliques aqui e puxo esse arquivo para cá, eu posso puxar ele de algumas maneiras para a timeline, né? Porque eu não vou puxar o arquivo inteiro. Aqui no caso eu estou puxando o arquivo inteiro mostrando para vocês, mas eu posso fazer uma pré-seleção dele. Ó, vou clicar aqui. Eu fiz uma pré-seleção. Como é que eu faço essa pré-seleção? Eu vou no frame que eu quero, marco entrada, com o I, dou o play, ou o J, ou ainda puxo com o mouse, e marco saída. Eu fiz uma pré-seleção. Eu posso vir aqui e puxar só o vídeo ou ainda puxar só o áudio. Tá vendo? Se eu puxar no meio, ele vai puxar os dois. Ou ainda posso usar o Insert Override e o Substituir. Eu costumo utilizar bastante esses dois, tá? Que é o que? O Insert e o Override. O Insert, ele faz o seguinte, ele corta o seu arquivo e empurra. Viu? Ela tá cheio de puxa-saco lá, entendeu? Tá vendo? Se eu usar o Overwrite, ele vai simplesmente sobrescrever. Ele vai pegar esse arquivo que eu coloquei aqui e vai gravar por cima na minha timeline, tá vendo? Ela tá cheio de puxa-saco. Ela tá cheio de puxa-saco. Viu? Ó. Ela tá cheio de puxa... Então, beleza. Eu vou apagar isso aqui. Tá, agora você já sabe como funciona para você puxar um arquivo para cá. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz essa configuração de tecla de atalho. Mas, se você não quiser configurar a sua tecla de atalho, você pode simplesmente colocar o mouse em cima e ele aparece o nome da ferramenta e qual é a tecla de atalho que ela está sendo utilizada. Tá vendo? Então vamos puxar um arquivo aqui pra gente e a gente vai começar a trabalhar dentro dela. Essa setinha aqui, isso aqui é a sua janela de ferramentas, tá? É a sua janela onde você vai ter ferramentas relacionadas à sua timeline. Então aqui, por exemplo, para eu começar a fazer edição, eu posso puxar o meu arquivo para qualquer um dos lados aqui que eu quiser, puxar para cima, puxar para baixo. E ele está selecionado áudio e vídeo. Se eu quiser selecionar só áudio ou só vídeo, eu venho aqui, ó, e desmarco essa opção. Agora ele marca só áudio ou vídeo. Essa marcação ali de cadeado, ele faz isso como um todo, tá? Ele não está realmente desvinculando um arquivo do outro. Tanto é que quando eu puxo ele para um lado e para o outro, ele me fala, olha, ele me mostra que esse arquivo ele está 3 segundos na frente desse arquivo que ele está linkado. Tanto é que quando eu clicar aqui de novo e selecionar, ele vai mudar. Ele vem junto. Então eu posso vir aqui, ó, beleza. Agora quando eu clicar aqui, ó, existe uma maneira de você realmente desvincular esses arquivos, que é, você pode vir clicando com o botão direito e escolher a opção Link Clips, tá vendo? Então você pode ver que agora esses arquivos eles estão realmente separados, tá? Mesmo que aqui esteja marcado, eles estão separados, ok? Então beleza, vamos continuar aqui as nossas ferramentas de edição. Para se eu clicar e arrastar de cima para baixo, eu consigo puxar, selecionar esse arquivo, né? Todos os arquivos que eu marcar aqui que couber dentro dessa seleção que eu fizer. Para eu aparar um vídeo do início ou do final é simples, você pode colocar o seu cursor no início do vídeo ou do áudio e puxar, e aí você vai fazer um aparo, né? E ele vai mostrar aqui na sua janela de PMG, né? No seu programa. Se você exportar, isso vai sair, tá? Beleza. Aqui eu tenho as minhas tracks. Como é que eu trabalho com essas tracks aqui?
Eu posso arrastar assim, ó, e aumentar, tá? Para ver, para ter uma visualização um pouco maior. Eu posso aumentar ela no meu teclado, né? Eu posso dar um comando de mais, um comando de menos aqui. Ou ainda posso vir aqui, ó, e aumentar ou diminuir. E usar essas ferramentas aqui, que são atalhos, né? Para eu aumentar, diminuir, dar uso na minha janela por inteiro. Beleza? Tá. Agora a gente vai vir para o início aqui das nossas ferramentas. Essas ferramentas aqui, elas são fundamentais quando você precisa, principalmente essa, quando você precisa fazer um corte. Então eu quero fazer um corte aqui sem necessariamente puxar para cá. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui. Eu não costumo utilizar essa ferramenta porque eu acho muito demorado para você clicar nela, né? Porque normalmente você está aqui, clicar nela, até mesmo escolher uma tecla de atalho, que é o B, e você tem que clicar aqui e vir aqui e fazer o corte, né? Depois voltar para cá e fazer algum tipo de modificação. Eu costumo selecionar uma tecla de atalho, que é o H, para fazer o corte direto. Aquilo que eu selecionar, ele faz o corte. Se eu não selecionar nada, ele faz o corte de tudo. Então, por exemplo, se eu selecionar esses dois, ele vai fazer o corte nesses dois. E aí você configura ela como? Você vem aqui em Keyboard Customization e procura pelo nome dela aqui, ó. Razor é o nome dela. Essa ferramenta, ela é onde o seu cursor estiver, ele vai fazer o corte. Se não tiver nada selecionado, ele corta tudo. E se tiver o que tiver selecionado, ele corta só aquilo que está selecionado, beleza? E aí eu venho aqui e coloco ela como H. Para fazer isso, basta você vir aqui, clicar na tecla de atalho que tiver, ou se não tiver nenhuma, clicar e apertar a tecla de atalho que você quiser, tá beleza? A gente tem outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta bem interessante, que é o seguinte. Às vezes você quer mudar esse seu arquivo, você quer puxar ele um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás para começar. Por exemplo, eu quero que esse meu arquivo aqui, esse meu plano, na verdade, ele comece um pouquinho aqui na hora que eles vão começar a beijar. Só que se eu fizer isso aqui, puxar para cá, arrastar para cá e depois para cá, eu levo um tempo danado. Então eu uso essa ferramenta aqui, ó, que ela vai fazer exatamente isso. Então, por exemplo, eu quero que comece aqui, eu clico nessa ferramenta, clico aqui e arrasto para cá. Agora, o meu frame começa exatamente onde eles estão se beijando, tá beleza? Esses frames estão duplicados, tá? Por isso que a gente está vendo essa opção aqui. Agora a gente vai para o nosso áudio. Quando a gente está aqui na nossa janela de áudio, a gente precisa fazer algumas configurações, né? Que sejam mais básicas, por exemplo. Então, eu posso, vou voltar aqui para a minha janela, ou para a minha ferramenta de seleção. Eu posso vir aqui e aumentar ou diminuir o meu áudio, então ele aumenta ou diminui o meu waveform também, né? Se eu quiser ainda criar alguns keyframes aqui, eu posso segurar o Option ou o Alt no Windows e clicar nos frames que eu quero e arrastar para cima ou para baixo, tá vendo? Ele vai aumentar ou diminuir o meu áudio. Beleza? Agora, se você quiser aplicar algum tipo de efeito, é possível tanto no áudio como no vídeo. A gente vai vir aqui para a opção de Effects Library, tá vendo? A gente tem algumas abas aqui, então a gente vai ter a opção aqui de Effects Library. Aqui ele vai abrir várias opções de efeitos, né? Isso aqui no caso são os generators, onde você vai criar, por exemplo, você vai criar uma cor sólida aqui para colocar no fundo, enfim. Mas no caso aqui a gente vai estar falando de efeitos. Então aqui, por exemplo, se eu quiser jogar um efeito de blur aqui, eu venho aqui, procuro esse efeito. Esse efeito provavelmente vai estar aqui em Filters. Eu vou vir aqui e procurar a opção Gaussian Blur. E aí, quando esse efeito, para eu modificar ele, eu tenho que clicar no meu arquivo e selecionar a opção Inspetor, tá vendo? Inspector. E aí aqui na janela de efeitos, eu posso modificar ele. Posso aumentar, diminuir, enfim. Olha lá, tá vendo? O que você aprontou dessa vez? E isso funciona com vários outros efeitos, você pode dar uma testada aí. E também isso vai funcionar com os efeitos de áudio, tá? Se eu vier aqui, ó, procurar um efeito aqui, ó, de eco. Vou aplicar um efeito de eco aqui. Ok, fechou. É mais forte do que isso. A sua nova estagiária. E aí, se eu quiser configurar esse efeito, eu venho aqui, ó. No caso, eu tenho que deslinkar aqui. Eu vou vir aqui em efeitos. E aí eu posso aumentar ou diminuir. Se eu quiser que abra aquela janela um pouco maior, onde tem mais configurações, eu clico aqui, ó. Aí eu tenho outras configurações, beleza? E aí você pode testar vários efeitos que tenham aqui. Aqui também é possível a gente presetar, utilizar as nossas transições, tá? Então, por exemplo, aqui entre um arquivo e outro, eu vou colocar uma transição. É muito simples, eu posso vir aqui, puxar essa transição e jogar para cá. Ou eu ainda posso clicar com o botão direito e aplicar uma transição, de quantos frames eu quiser, por exemplo.
essa transição ela é presetada, ela está como essa aqui. Se eu quiser modificar, eu posso colocar outra como standard, por exemplo, que é essa aqui, por exemplo. Eu vou colocá-la como standard e toda vez que eu vier aqui e usar uma tecla de atalho ou o botão direito, ele vai colocar a transição que eu coloquei como default, né, como padrão. Beleza? A gente também pode utilizar aqui os títulos, né, onde a gente vem aqui na opção títulos e vamos utilizar alguns títulos que já estão presetados. Lembrando que títulos é diferente de legenda. Título é título, legenda é legenda. Você não cria aqui legenda, você cria título, tá? Depois eu vou mostrar para você onde é que você cria legenda. Ele tem vários, desde um texto mais básico, que você clica aqui, faz toda a configuração, escreve o que você quer aqui, faz a configuração da legenda, faz a formatação, e aqui a configuração, né, que é a transformação, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, zoom, tudo isso você consegue fazer por aqui, beleza? Isso é a sua janela de texto. O meu arquivo aqui, se você quiser modificar ele, por exemplo, eu vou tirar esse efeito de blur aqui, né? Se você quiser modificar ele, puxar para o lado, puxar para o outro, para cima e para baixo, você seleciona o arquivo e vem aqui na opção vídeo, tá vendo? Tem que estar com a opção Inspector selecionada. Porque aí eu também vou tirar essa opção aqui que é de mixer, tá? Porque senão fica diminuindo a nossa visualização aqui. E aí aqui eu tenho várias configurações, para cima, ou o zoom, né? Para o lado, para o outro, a rotação, se eu quiser dar um crop aqui nesse arquivo. E aí se eu quiser resetar a configuração, se for todos eu venho aqui, ou se for individual eu venho aqui. Eu vou resetar todos, tá? Se eu quiser fazer um flip. Aqui com relação às nossas tracks aqui, se você quiser criar alguma, você pode clicar com o botão direito e adicionar, né, estéreo ou mono. Ou se você quiser excluir alguma, você pode também clicar com o botão direito e deletar a track. Ou se você tiver várias tracks e quiser deletar aquelas que não estão sendo utilizadas, você clica com o botão direito e deleta essa track, tá? Isso é bem útil, inclusive. Com relação aos marcadores aqui, eles são úteis quando você precisa fazer marcações para te lembrar de alguma coisa depois, ou, por exemplo, para você passar alguma informação, por exemplo, para um outro editor que vai utilizar seu projeto, ou até mesmo para você lembrar de algumas outras coisas, você pode usar os marcadores. E os marcadores, você tem dois tipos. Você tem as flags, que são as bandeiras, que ele fica no arquivo de maneira geral, né? Então, se eu botar uma flag aqui, ele fica. Então, se eu fizer um corte, ele mantém, tá vendo? E você tem também, e você pode mudar a cor dessa flag, né? Então, por exemplo, eu tenho uma flag aqui, que são as bandeiras, né? Eu vou botar amarelo em todos que eu não gostei, vou botar verde em todos que eu gostei mais ou menos, vou botar o azul, né? Enfim. E aí você vai utilizando. E os marcadores, você pode mudar a cor dele, inclusive, se você clicar duas vezes nele aqui, você vai colocar a informação que você quer. Por exemplo, plano tal. Por que os marcadores são interessantes? Inclusive pela cor. Porque você pode botar aqui, inclusive na timeline ou no arquivo geral. Porque depois a gente tem essa outra opção aqui, ó. Eu vou tirar aqui o Effects Library, que é o Index. E aqui eu posso procurar, por exemplo, só os marcadores rosa, onde eu tenho o marcador rosa. Olha lá, mostrar o marcador. Eu acho que é rosa mesmo. Não, eu acho que é essa aqui. Então, ó, eu acho que um é rosa e exatamente, um é rosa e outro é só cor aqui. E aí ele vai me mostrar, se eu tiver feito vários aqui, ele vai me mostrar só isso, porque aí eu já vou direto. Isso é muito interessante, inclusive, para você fazer algum tipo de correção. Entendeu? E eu já falando da questão do index, essa página do index, ele é basicamente para isso, para você fazer pesquisa, para você fazer seleção e para você mostrar só algum tipo, para você na verdade fazer uma filtragem, né? Ou você, por exemplo, você vai ver só os arquivos que estão offline na sua timeline, só os clipes que estão em conflitos, né? Os arquivos, por exemplo, que tem uma modificação de velocidade, por exemplo, se você pegou esse arquivo aqui, quando eu venho aqui e aperto Command R, eu vou modificar a velocidade desse arquivo clicando aqui em cima, ó, não aqui embaixo, mas aqui em cima. Ó. É mais forte do que isso. Eu vou tirar aqui essa opção aqui, que meu arquivo está de cabeça para baixo. Eu vou vir aqui, ó. Agora de novo. E aí se você vier aqui, ó, e colocar para ele mostrar só arquivos que tem modificação de velocidade, ele vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo? Se eu tiver outro arquivo aqui, ele vai mostrar outro arquivo. Como eu posso vir aqui com o botão direito e mudar a velocidade do vídeo, por exemplo. Ou eu posso vir aqui e apertar Command R, que eu acho muito mais fácil. Agora ele apareceu aqui. Por quê? Porque eu pedi para ele mostrar só os arquivos que tem mudança de velocidade. Isso é muito interessante, tá? Porque você pode verificar vários tipos de arquivos. Por exemplo, os arquivos que tem algum tipo de composição que você levou para o Fusion, tá? É muito interessante isso. E a gente tem uma última janela, que é uma janela bem interessante, que é a nossa janela de efeitos sonoros, tá? O DaVinci Resolve,
ela tem uma janela que é específica para efeitos sonoros. Ela vem sem nada, então você pode fazer o download da janela. Eu não vou fazer esse download porque vai demorar um pouco. Você pode fazer esse download e instalar essa biblioteca específica aqui dentro, que ela é uma biblioteca livre, né? Ela é uma biblioteca free, você pode utilizar, vai ter barulho de sapato, vai ter barulho de gente andando na grama, enfim, vai ter vários. Ou você ainda pode utilizar uma biblioteca à parte que você pode instalar. Por exemplo, você pode ter uma pasta com foleys, né? Com arquivos de áudio, onde, por exemplo, você tem barulho do mouse mexendo, barulho, por exemplo, de garrafa de café, barulho de água e tal. Isso tudo você coloca ali dentro de uma pasta e quando você adiciona aqui, isso tudo vem parar aqui dentro e quando você... Ele não mostra, tá? E quando você for fazer pesquisa, ele vai mostrar cada um desses arquivos, beleza? Galera, essa é a janela de edição, vocês viram como é que funciona. Agora a gente vai partir para a próxima, a gente vai pular a janela Fusion, porque a janela Fusion ela é um pouco mais complexa, para não confundir a cabeça de vocês nesse início, eu não vou falar sobre o Fusion. Então a gente vai direto para a nossa janela de color, tá? A gente vai começar a trabalhar com nossos arquivos, né? com a nossa cor do nosso vídeo. Quando você abre essa janela de color, a gente tem algumas áreas específicas para a gente estar trabalhando dentro delas, tá? Daqui, da parte de cima aqui, a gente tem o principal, que é o nosso viewer, né? Claro, é onde a gente vai estar visualizando aquilo que a gente vai estar corrigindo a cor. Aqui, à direita, eu tenho a minha janela, janela onde eu trabalho os meus nós, né? Os meus nodes, que é basicamente a maneira diferente de trabalhar com camadas. Não seria muito bem camadas, mas é uma maneira onde eu vou aplicar os efeitos, que são nos nós. Isso é um modelo chamado nodal, né? Que é como se fosse um fluxograma, mais ou menos assim, né? Onde eu tenho ali, da esquerda é onde começa, né? Sempre os meus nós são criados da esquerda para a direita. Aqui é o meu arquivo principal, como se fosse a minha base, e à medida que eu vou criando outros nós aqui, vamos lá, vou criar um outro nó, esses efeitos eles vão sendo aplicados em cima desses aqui, dos que estão aqui para trás, entende? E aí até onde eu chego o final aqui, que é a visualização final do meu vídeo, tá? Eu vou explicar para vocês mais para frente como é que funciona isso. Aqui é a minha janela onde eu vou visualizar as thumbs dos meus vídeos, tá? Cada um dos meus vídeos, ou cada um dos cortes, né, dos meus vídeos, dos meus takes que estão ali, eles vão aparecer aqui. Eu posso sumir ou aparecer com eles. Inclusive, cada uma dessas outras também. Eu posso vir com uma timeline, na verdade, que eu não consigo fazer uma edição, mas eu vou saber mais ou menos qual o tamanho de cada um dos meus clipes. E eu posso desaparecer com ela, eu posso aparecer ou desaparecer com a minha janela de nodes também, tá vendo? Ou com a minha janela de clips também, que são os meus thumbnails, que fica muito mais fácil para eu trabalhar, né? Para eu saber, inclusive, o que já foi feito de cola, o que não foi feito. Aqui, na minha janela de nodes, eu posso aumentar ou diminuir, tá? Aqui, as minhas thumbs. Eu posso trabalhar ela como um clipe, ou eu posso trabalhar como uma timeline inteira, onde se eu aplicar um efeito, ela vai para a minha timeline inteira. Quando eu mudo para a minha timeline, posso mudar aqui ou aqui, ele já vem sem nenhum nó, né? Eu preciso criar um novo nó, que eu clico no botão direito e adiciono um nó, por exemplo, de correção. Ou posso apertar aqui a opção Option S, ele vai criar um novo nó, tá? Mas aí a gente vai começar a trabalhar aqui. Vamos lá. Essas outras janelas aqui são janelas onde, por exemplo, eu vou ver só os meus thumbnails dos meus vídeos que estão sendo editados, né? Editados a cor. E aqui é a minha janela de efeitos, né? Todos os tipos de efeitos que eu posso aplicar puxando para um nó aqui, tá? Vamos lá, a gente vai começar do início aqui, tá? Que é fazendo uma correção de cor primária. O que seria uma correção de cor primária? É uma correção onde eu faço um primeiro tratamento ali mais básico, que é a cor do meu vídeo, se ele está certo, a exposição do meu vídeo, o contraste do meu vídeo. Isso seria basicamente fazer uma correção de cor primária, tá? E eu separei 3 vídeos para vocês entenderem como é que funciona. Aqui, nessa barrinha, a gente tem a opção que a gente vai trabalhar com o nosso tratamento de cor primário, tá? Esses aqui, a gente vai estar, até aqui assim mais ou menos, a gente vai estar trabalhando com a nossa correção de cor secundária, tá? E eu vou explicar o que é cada uma dessas correções, tá? Esse aqui, que é o Curve, a gente tem um Curve que é o básico, que funciona no After Effects, funciona no Photoshop, inclusive, é o único que eu não considero ele como secundário, tá? Mas ele tem as outras opções aqui que são sim secundárias, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona cada um. Para a gente começar a trabalhar a cor do nosso vídeo, a gente precisa entender como a gente enxerga esse nosso vídeo e quais são as informações que ele tem, se ele está muito escuro, se ele está muito claro. Então, se eu apertar aqui o Command Shift W, ele vai abrir uma outra janela para mim, que é a minha janela de Scope, né? É onde eu vou avaliar como é que a minha imagem está se comportando.
Isso é de forma de um sinal elétrico, né? Porque às vezes o seu monitor pode estar desconfigurado, às vezes o perfil de cor do seu monitor pode não estar legal. Então isso aqui ele vai te ajudar a entender de forma visual, sem precisar olhar para a sua imagem, né? Que a sua imagem às vezes pode estar um pouco lavada, se tem mais verde na sua imagem, se está puxando para o roxo, tudo isso, beleza? Esse é o nosso scope. Isso aqui parece estranho no início, só que ele não é tão complicado, tá? A lógica funciona da seguinte maneira, a gente pode mudar aqui para alguns único, simples, né, duplicado ou quadruplicado. Eu vou colocar aqui o simples e vou começar pelo primeiro, que é o waveform. Eu vou começar, na verdade, pelo parade. O parade, ele funciona da seguinte maneira para você interpretar a sua imagem. De cima para baixo, aqui é o que é mais preto, tá, na minha imagem, e aqui é o que é mais branco na minha imagem, entende? Aqui são as altas luzes, aqui são as baixas luzes, aqui é o médio. Tudo de informação que você tem no vídeo, de informação real que precisa ser visualizada, por exemplo, cor de pele, tudo isso normalmente fica entre isso aqui, ó. O resto ou é muito branco ou é muito preto, tá? Como é que a gente interpreta essa imagem? Um vídeo, na verdade não só um vídeo, mas a nossa visão, ela é feita a partir das cores primárias de cor luz, né? A cor que a gente enxerga como cor, por exemplo, pigmento, na verdade, ele é um inverso do que é a cor luz. Então, as cores primárias reais da natureza, vai ter design aí que vai querer me matar, por exemplo, que impressão fala que as cores primárias da impressão é diferente, mas a verdade é que as cores primárias na natureza é o vermelho, o verde e o azul, porque é isso que realmente é a maneira como a gente enxerga. Porque, por exemplo, quando a gente enxerga um objeto amarelo, tudo que ele é, na verdade, não é amarelo, porque o que ele faz é absorve todas as cores e reflete a cor amarela. Então, ele é, na verdade, a cor pigmento, ela é invertida. Não vou complicar muito para vocês aqui, tá? Mas, enfim. Então, se a gente misturar as três cores primárias, a gente tem o nosso, na maior intensidade possível, a gente vai ter o nosso branco mais branco, né? O verde, o vermelho e o azul no topo aqui, a gente vai ter o branco mais branco. E se eles forem mais para baixo aqui, que vai ser a ausência de informação, né? Ou de azul, ou de verde, ou de vermelho. Então ele vai ter o preto, beleza? A minha maior faixa de informação, ela está nessa região aqui. Mas ainda falta preto na minha imagem. Olha, quando eu enxergo essa imagem aqui, eu vejo que todos os meus canais de cores, né, tanto o vermelho como o verde como o azul, eles estão um pouco acima do que realmente seria o preto mais preto. Então por isso que a imagem fica essa imagem um pouco lavada, tá vendo? Tanto é que se eu puxar essa imagem um pouco para cá, ó, vou vir aqui, eu vou dar mais preto na minha imagem, ó, e a imagem ficou um pouco mais... Ó, vou retirar o efeito com a opção Ctrl D ou Command D. Tá vendo? Essa imagem está um pouco lavada, faltava preto aqui. E aqui agora eu tenho um preto real. Então você viu que eu não precisei olhar para a imagem. Aqui eu consegui enxergar isso de verdade. Se o seu monitor estiver desregulado, pode ser que ele tenha puxado o preto um pouco mais para baixo e aí você não consegue enxergar. Mas pelo Vector Scope, ou pelo Scope aqui, o Parade, você consegue enxergar. A variação dos outros scopes é um pouco parecida, principalmente do Waveform aqui, tá? O Waveform, ele faz como se fosse o Parade, só que de forma junta, porque aqui a gente tem, cada um desses aqui é para um canal de cor, isso aqui não é da imagem toda, tá? É separado, isso aqui é só o canal vermelho, tudo que está acontecendo nessa imagem aqui só com o vermelho, tudo que está acontecendo nessa imagem só com o verde, tudo que está acontecendo só com o azul, tá legal? E o Waveform, ele mistura tudo isso, inclusive mostra como é que está ficando essa combinação de cores, tá vendo? Então aqui, ó, existe um elemento aqui nessa região, ó, eu vou colocar aqui inclusive, puxar um pouco mais para cá, existe um elemento aqui nessa região que ele tá aqui, ele é um meio sim, ele tá no meio tom, não tá nem muito claro, nem muito escuro, e ele tá puxando um pouco pro vermelho aqui, ó, tá vendo? O azul tá lá embaixo, o verde aqui e o azul aqui. Então, por exemplo, se eu eu já sei que é essa informação aqui, ó, tá vendo? Parece um pouco complexo, mas depois quando você começa a usar isso aqui, você bate o olho e já sabe mais ou menos como é que funciona. Então eu vou deixar o meu vector aqui. E a outra opção aqui que eu uso bastante, eu vou falar também sobre o histogram. O histogram, ele é como se fosse o Parade, só que de forma invertida. Como é que ele vai funcionar aqui? Eu tenho daqui para cá, o que é o preto, aqui é o preto mais preto, e aqui é o branco mais branco. E aqui eu tenho a intensidade de cada um desses elementos. Se ele tá se tem mais vermelho, ou se tem mais verde, ou se tem mais azul. E qual é a intensidade, né, desse canal, em cada um das faixas, né, dos meus ranges aqui, né, do preto mais preto até o branco mais branco. Tanto é que se eu puxar isso aqui mais para cá, essa imagem vai ficar um pouco mais clara, ela vai ficar com mais brilho. Ó, vou puxar mais para cá, ó, viu? A imagem ficou com muito mais brilho, tá vendo? E se eu puxar isso aqui mais para cá, ó, ele vai atochando o preto.
E se eu mexer só em alguma, por exemplo, se eu tirar o verde só do alto, ó, o que ele vai fazer? Ó? E normalmente ele vai fazendo uma compensação entre os outros. Ele não faz em um canal separado, ele vai fazer misturando. Quando você tira um azul, ele vai puxando um pouco pro verde, vai puxando um pouco pro vermelho. Beleza? Então, para entender o Scoop funciona dessa maneira. A gente também tem aqui o Vector Scoop. O Vector Scoop, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um Command Shift W aqui pra gente abrir. Vou também deletar isso aqui e vou criar um novo com Alt S. E aí, o meu Vector Scoop, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui os meus canais de cores principais, né? Eu tenho não seriam os canais de cores, mas seriam as cores principais. Se, por exemplo, a minha imagem estivesse muito vermelha, essa linha aqui, ó, ela estaria bem voltada para cá, ó, para essa região aqui. Quer ver? Ó, eu vou deixar a minha imagem bastante vermelha para vocês verem. Olha o tanto que o meu Vector Scoop foi para lá. Então, quando você bate o olho no Vector Scoop, você sabe... E outra coisa que é importante, daqui para fora desse raio é o que é mais saturado, é o que a cor é mais forte ou menos forte. Se eu desaturo, quanto mais eu desaturo essa minha imagem, mais essas informações aqui vão ficando comprimidas dentro desse centro aqui, ó. Quer ver? Ó? Eu vou vir aqui na opção de... Vou mudar aqui, vamos lá. Eu vou mudar para essa opção aqui de saturação e vou diminuir, tá vendo? Eu estou diminuindo a saturação da minha imagem inteira e o meu ponto está ficando cada vez mais comprimido ali dentro. Se eu aumentar, ó, ele aumenta a saturação de maneira igual para todos. Entendeu? Então os scoops funcionam dessa maneira. Então eu tenho o Vector Scoop, eu tenho o Waveform, o Parade, e aí você escolhe da maneira como você quer avaliar a sua imagem, tá? Eu vou deixar aqui e vou colocar no meu Waveform, o Parade, melhor, perdão. Não, eu gosto muito de utilizar o histogram, porque eu acho mais fácil assim, porque as linhas são mais definidas. Vamos lá então. Agora a gente vai começar a fazer o que a gente chama de edição primária, tá? Quando a gente vai começar a fazer edição primária, a gente vai definir justamente isso que eu falei. Se a minha imagem ela está um pouco mais saturada, desaturada, se ela está com mais luz, com menos luz, se ela está com alguma área com o ISO muito alto, com a luz muito forte, né? Se o preto está faltando preto na imagem, isso é correção de cor primária. Então eu vou vir aqui, ó, nessa imagem aqui, vou fazer uma correção de cor primária nela. Aqui eu tenho os meus discos de cores, tá? Esses discos de cores aqui, eles funcionam da seguinte maneira. Daqui, ó, o lift, eu tenho o lift, o gamma e o gain. Isso vem inclusive lá da película, tá? E aqui eu tenho o offset, que funciona de maneira geral para tudo. Se eu mexer no meu offset aqui, ó, eu vou estar mexendo a minha gama de informação ali, de luz, de maneira geral, tá? E se eu quiser resetar, eu reseto aqui. Então aqui essa imagem eu sei que está faltando preto. Então eu vou puxar isso aqui para cá. Então eu vou vir no meu lift. O meu lift é o que é mais voltado para as minhas áreas escuras, para as minhas sombras. Aqui, o gama, ele é mais voltado para os médios tons, para aquilo que é mais, que não é nem tão preto, nem tão branco, tá? E aqui eu tenho as minhas luzes. Normalmente, o que é mais claro, o que está mais forte a luz, eu vou trabalhar o gain aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma luz na imagem, por exemplo, essa luz aqui, isso normalmente vai ser trabalhado aqui. Na verdade, essa imagem é uma imagem bastante clara, né? Então, tudo que eu mexer aqui no ganho, ele vai modificar. Por exemplo, eu vou mexer bastante aqui, ó, vou dar uma diminuída geral. E você vai ver que mais ou menos o que tem de luz aqui, ó, é o que eu vou modificar, ó, a cor. Eu vou puxar bastante pro verde aqui, ó. Só o que tem de luz, ele tá mais ou menos modificando, tá vendo? Aqui, por exemplo, o preto continuou preto. Mas se eu vier aqui no meu preto e puxar o meu preto pro azul, por exemplo, ó, tudo que é preto, ele vai puxando pro azul. Tá vendo? E as minhas luzes altas... eu vou puxar minhas luzes altas pro amarelo. Lembrando que ele sempre faz uma compensação entre os dois, tá? Então aqui o meu preto, tá, a maioria das áreas, o que é preto mesmo, né? Tá voltando um pouco pro azul e as luzes mais altas estão voltadas um pouco pro amarelo, tá? Só que aqui eu tô fazendo uma coisa muito doida. A gente vai zerar isso aqui, vai começar de novo e agora a gente vai fazer uma correção de cor real, tá? A gente vai vir aqui, eu vou pegar aqui o meu gama, o meu lift, vou puxar aqui. E eu acho também que tá faltando um pouco de luz nessa imagem, né? Porque aqui é o branco mais branco, né? Então eu vou puxar essa minha imagem aqui, claro que sem estourar muito o meu abajur. Então eu acho que aqui assim seria o máximo. Então se eu vier aqui com o Command M, eu vou ver como é que a minha imagem tá. O meu abajur até puxou um pouco muito a luz ali, tá vendo? A luz estourou um pouco. Quando eu venho aqui para essa segunda opção, ele funciona basicamente igual a essa aqui, só que de forma mais visual por meio de barras, né? E aí como é que funciona? Por exemplo, eu tenho os meus canais de cores aqui. Eu quero colocar mais azul no preto. Na verdade, eles estão bem nivelados aqui. Eu quero que o azul se sobressaia sobre o preto. Então, eu vou subir um pouco mais esse azul aqui, ó. Então, as minhas cores escuras, tanto é que se eu vier aqui e baixar tudo, ó, as minhas cores mais escuras, né, que são as minhas sombras, elas estão puxando para o azulado. Se eu quiser que isso seja
vermelho, por exemplo, eu quero que o meu fundo, ou por exemplo, as minhas sombras fiquem um pouco mais verde. Eu vou abaixar aqui, ó, porque tá faltando preto aqui, beleza. Eu vou pegar o meu verde e vou subir ele aqui, ó. Agora as minhas sombras estão bem verdes. Eu vou puxar um pouco mais aqui, para igualar. Ó, tá vendo? Ó? O que é sombra na minha imagem está um pouco verde, só que ele deixa um pouco lavado, porque ele não tá preto, as três cores não estão niveladas entre o vermelho, o verde e o azul. Essa outra opção, que ela é uma opção para você trabalhar com mais precisão entre essas cores, entre essa gama de luz, na verdade. Eu vou zerar aqui de novo, tá? Vou criar um novo. Então, se aqui, por exemplo, quando eu mexo puxo o meu azul pro azul, as minhas escuras, né? As minhas luzes escuras, ele interfere nos outros elementos aqui, né? Que estão mais pro centro. Porém, aqui eu tenho um controle mais apurado disso, né? Mas aí eu preciso de uma imagem que tenha essas informações bem definidas, senão não funciona. Então aqui realmente eu tenho as minhas sombras, os meus meio tons e os meus highlights, né, que é as luzes mais altas, né? E aqui eu também tenho um offset. Então quando eu mexo aqui, eu mexo de maneira muito mais precisa. Ele não interfere tanto, pode ver que o verde, por exemplo, nem modifica. Quando eu venho aqui, ó, quando eu mexo, ele mexe com muito mais, ele interfere muito mais nos outros, tá vendo? O log funciona dessa maneira. E por isso que o pessoal fala que é uma imagem que está em log, porque essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem que está em log. Tá? O padrão dela, ela está em log. Porque a imagem em log é normalmente uma imagem que tem muita concentração de informação nos meios tons, tá? Ela não é nem tão escura nem tão clara, ela é um pouco mais lavada, porque aí você distribui essa imagem da maneira como você quiser, entende? Pessoal, vou vir aqui, ó, viu que se por um lado eu venho aqui e ele mexe em tudo, quando eu venho aqui no log, ele não faz isso, ó. Ele mexe só lá no que é alta, tá vendo? Viu? Só que estourou meu fundo aqui, enfim. Então você tem um controle muito mais preciso do que é alta. Beleza. E aí aqui, essas outras informações que a gente tem aqui, ó, quando a gente modifica, a gente tem, primeiro, o balanço de cor automático, que é na verdade, não só um balanço de cor, mas ele vai pegar a sua imagem de maneira geral, fazer uma análise e fazer um tratamento automático. Ele vai misturar, ele vai pegar aqui, ó, você pode ver aqui, ó, eu vou deletar aqui e vou criar um novo. A minha imagem está um pouco lavada, aí tem aqui onde é que está o máximo do meu brilho de maneira geral na minha imagem. Quando eu venho aqui no automático, ele regulou isso de maneira automática, tá vendo? Então, ó, eu vou vir aqui, vou apertar um Command F, ó, Command D como era, e agora como ficou. Então isso tudo no automático. Esse aqui é o branco automático, né? É o White Balance. Então, quando a minha imagem, se eu pegar a minha imagem aqui, ó, quando eu venho aqui, clico aqui e falo, isso aqui é branco. Ele puxa isso aqui pro branco. Parece simples, parece que não dá nem pra ver, é suave, mas ele funciona muito bem. Ó, repara bem aqui, essa imagem está puxada um pouco para o amarelo. Quando eu fiz isso, ó, ele modificou, puxou um pouco mais para o azul, tá? Então essas duas informações funcionam dessa maneira. Essas outras informações aqui, como é que elas vão funcionar? Temperatura de cor, né, que é o temp aqui. A minha imagem, eu vou deletar de novo, ela vai vir como padrão aqui. Quando a gente fala de temperatura de cor, a gente fala realmente em temperatura, né? A imagem ela é um pouco mais quente ou ela é um pouco mais fria. E a temperatura de cor, normalmente ela funciona em uma escala entre 3.200 kelvins, né, 3.200 K, até 9.000 K. Então, aqui quando a gente está falando de temperatura de cor, a gente puxa um pouco mais para o azul ou um pouco mais para o vermelho. Eu vou zerar. Essa segunda opção aqui, ela é muito parecida com a questão da temperatura de cor, só que aqui a gente puxa um pouco mais para o verde ou um pouco mais para o ciano, tá? Vou zerar. Aqui a gente aumenta ou diminui o contraste. Essa opção aqui é uma opção onde a gente acrescenta detalhe ou tira detalhe, no sentido de, por exemplo, quando você pega uma imagem, aí ela vai ter um pouco mais não seria nitidez, mas as arestas um pouco mais contrastadas. Então, ó, por exemplo, aqui a minha imagem está um pouco suavizada. Então, se eu aumento os detalhes dessa imagem, ó, é basicamente isso que ele faz. A imagem fica um pouco mais suavizada ou mais contrastada nos detalhes, tá? Na parte de baixo aqui no meu Shadows, eu aumento ou diminuo as minhas sombras, ó. Deixa eu clicar aqui e botar em Feed. Aqui eu tenho meus highlights, eu aumento ou diminuo as minhas luzes altas aqui, por exemplo. Isso funciona muito bem, às vezes, que se você gravar uma imagem em log, às vezes o seu monitor ele não enxerga essa quantidade de informação. Aí você puxa ela um pouco mais aqui, essa imagem, porque senão vai ficar estourando. O branco, por exemplo, a sua imagem às vezes veio assim, ó. Tá vendo? O branco aqui está estourando, principalmente daqui. E aí você vem aqui nos highlights e puxa esses highlights, ó. E agora você tem informação do céu aqui, beleza? Aqui a gente tem a saturação, padrão, né? Você aumenta ou diminui a saturação. A saturação e o Color Burst são muito parecidos, tá? Eu costumo utilizar bastante saturação. Vou zerar aqui, ó, ele tá no 0. E se eu apertar 1, ele vai pro padrão. Tá
Na verdade, é 100. 50. Aqui a gente tem o RHUI, que é a matiz, né? O Hue, né? Que é a sua matiz, perdão. Então, quando você modifica aqui, você está modificando de uma maneira geral, a não ser que você faça uma máscara. E aí a gente já vai estar falando de correção de cor secundária. Então, essa é a primeira, é a maneira como você pode fazer a sua correção de cor primária, né? Na sua imagem, de uma imagem, por exemplo, que vem em log, ou de uma imagem que não é em log. E aí, se a sua imagem não for RAW. Se a sua imagem for uma imagem RAW, você vai poder fazer essa configuração de forma diferenciada, que é essa opção aqui, ó, tá vendo? Você vê que quando eu clico na primeira imagem aqui, essa opção não está habilitada. Quando eu clico na segunda, ela está. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem RAW. O que é uma imagem RAW? É uma imagem um arquivo que guarda muito mais configurações, muito mais informação que você pode manipular depois, tá? Então, quando eu venho aqui, eu vou fazer rapidinho aqui, só porque normalmente quem está iniciando não costuma trabalhar muito com imagem RAW, mas só para vocês entenderem. Lembra que eu falei da temperatura de cor? Aqui eu tenho o que é real mesmo, tá? A minha câmera ela não gravou uma temperatura de cor, ela só gravou informação. Então, quando eu modifico essa temperatura de cor, eu estou realmente modificando do meu arquivo original. Então, a sua imagem RAW, ela te dá várias informações, inclusive o branco, né? Por exemplo, eu posso configurar isso automaticamente. Vou resetar aqui, na verdade, né? Então, eu tenho aqui a minha imagem está nublada, a minha imagem como luz de tungstênio, né? E aí, eu tenho aqui também o meu espaço de cor. E eu também tenho aqui o meu gama, né? Se é um gama mais... gama é algo que é a maneira como o vídeo é interpretado, né? Do preto. Então, você tem várias escalas de gama, 2.2, por isso que às vezes você vê na sua televisão, 2.4. Aquilo ali é o nível de preto que a sua televisão vai interpretar, em que ponto que o seu preto deve estar realmente. Então, quando eu mudo o meu nível de gama, eu estou mudando a maneira como o meu preto vai se comportar. E eu tenho o ISO, que ele nada mais é do que um ganho a mais na luz, mas de forma digital. Mas na câmera, ainda assim na câmera, ele funciona melhor, dependendo da câmera, claro, se a câmera for de boa qualidade, ele vai funcionar melhor do que você fazer isso na pós-produção, tá? Ele não é um ganho real de luz, no sentido de é a luz que está entrando mais luz, mas senão o sensor da câmera está conseguindo captar, ele é mais sensível à luz. Lembrando que quanto maior o ISO, mais ele vai destruir a sua imagem, tá? Tem câmeras hoje que conseguem ir com ISO bastante alto, mas ainda assim, quanto menor o ISO, menor nível de ruído você tem na sua imagem. E aí, aqui, eu tenho uma outra imagem também, que é uma imagem que não está em RAW, mas que a gente vai começar a usar ela para trabalhar uma correção de cor secundária, tá? Então eu vou fazer um tratamento de cor aqui nela primário, tá? Essa minha imagem aqui também tem informação aqui que eu quero resgatar, ó. Então eu vou baixar um pouco aqui, tá vendo? Eu recuperei a informação. Olha o céu. Olha como é que está o céu, bem branco. Quando eu venho aqui nas minhas altas, eu puxo isso mais para baixo e recupero as minhas informações do meu céu. Tá vendo? Aqui é o máximo. Tá vendo que agora eu tenho informação do meu céu? Meu sol eu não consigo porque realmente estourou aqui. E aqui tá faltando informação nos pretos, então eu vou vir aqui e vou colocar a informação no preto. Aqui. Eu vou puxar um pouquinho, eu vou puxar o meu pra cá e vou puxar o lift um pouco mais para baixo. Beleza. Deixei uma imagem um pouco mais contrastada mesmo, como se fosse a questão de pôr do sol. Posso até puxar um pouquinho mais aqui para carregar um pouco, subir um pouco mais os meus meio tons. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou começar a fazer um tratamento de cor secundária. Quando a gente, nessa opção aqui, que a gente tem várias opções aqui, a gente vai começar a fazer o nosso tratamento de cor secundário a partir desse primeiro. Essa primeira aqui, que é o Curves, a gente tem o primeiro, que é o geral, né, que é brilho e os 3 canais de cores juntos. Então eu posso vir aqui. De maneira geral, isso aqui não é uma correção de cor secundária, tá? Eu considero mais correção de cor secundária a partir desses outros. Como é que funciona aqui? Eu tenho um vermelho aqui, por exemplo, na minha imagem. Consegue ver aqui? Então o que eu quero fazer? Eu quero ou saturar esse vermelho, ou desaturar ele, ou puxar ele um pouco para o azul, ou puxar ele um pouco para o vermelho. Aí a gente vai estar começando a falar sobre correção de cor secundária. Então eu vou clicar nessa segunda opção e ela me dá aqui o nome de Hue, né? Na verdade. Desculpa o inglês. Mas, o que significa isso? Isso significa que eu vou selecionar uma cor e eu vou mudar uma cor. Então eu seleciono alguma parte por meio de cor. Então eu seleciono alguma cor. E aí eu modifico alguma cor desse elemento que eu selecionei. Então vamos clicar aqui para você ver. E aqui eu tenho todo o meu espectro. Aqui eu tenho o meu, como se fosse um vector scope, né? Ou perdão, como se fosse um parade, o que tem mais de informação de cor, né, na minha imagem. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Ele automaticamente vai selecionar aqui o que está de vermelho. Ele vai sempre criar 3 marcadores aqui. Um principal e outros que são de limitação, né? Então eu vou clicar no azul aqui que fica mais fácil, tá vendo? Esse aqui é o meu principal. E esse aqui são, se eu aumentar ou diminuir, eu vou interferindo nas outras cores. Quando eu clico no botão direito eu apago, tá? Então vamos pro azul aqui mesmo. Eu vou selecionar o azul
eu vou selecionar o azul e mudar a cor. Selecionei o azul. Quando eu arrasto para cima, eu vou puxando um pouco mais para o verde as outras cores do disco cromático. E para baixo a mesma coisa também. Aqui eu vou dando uma suavizada aqui para os lados. Então, ó, eu quero puxar esse verde está um pouco mais puxado para o ciano. Eu vou puxar, o azul, né? Está puxado um pouco mais para o ciano, eu vou puxando um pouco mais para o verde. Eu consigo fazer isso? Se eu tirar aqui, ó. É importante quando você for fazer essa correção de cor secundária, você criar um novo nó, tá? Você clica com o botão direito e adiciona um novo nó. Por quê? Porque assim você não vai fazer uma modificação, todas as modificações em um só nó, porque se você precisar tirar depois, você só apaga esse nó. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou mudar essa configuração aqui. Vou puxar um pouco para o verde. Se eu quiser ver, eu venho aqui, ó, Command D. Eu tiro e vejo como é que ficou aqui. Vou fazer isso com o sol aqui, por exemplo. Daqui a pouco eu vou fazer com o sol para vocês verem. Então, vou apagar, beleza. E aqui vai funcionar também com o vermelho. Ó, vou selecionar o vermelho e vou puxar ele um pouco mais para verde. É lógico que aqui o vermelho, ele é muito parecido com a cor de pele, então você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ó, puxei um pouco mais ali. Mas olha que legal, ó. Eu mudei o vermelho pro verde, tá vendo? E o legal é que ele realmente selecionou a cor, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque a cor da pele dele aqui, ó, vai modificar também, porque a cor da pele dele é muito puxada pro vermelho, tá? Então, beleza. A outra opção aqui é a opção de selecionar uma cor e saturar ou desaturar ela. Então, vou pegar o meu azul, por exemplo, e vou desaturar ele aqui. Ou vou saturar ele um pouco mais. Isso é basicamente isso. A outra opção é selecionar uma cor e mudar a luminância, mudar o brilho. Então, eu vou selecionar o vermelho e vou deixar ele... Não gosto de trabalhar com o vermelho, porque o vermelho é um pouco muito mais parecido. Eu prefiro fazer máscara quando eu vou fazer com vermelho. Então, eu vou clicar aqui no azul e vou aumentar a luz dele. O meu azul, ele vai ser um pouco mais claro, ou um pouco mais escuro, tá vendo? E o legal é que se o seu vídeo tiver uma informação boa, daí a diferença entre gravar com uma imagem em 8 bits, em 10 bits, que essa quantidade de informação é fundamental para você fazer essa separação das cores depois, tá? Essas outras aqui são mais voltadas, por exemplo, eu vou selecionar uma cor, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a minha imagem no começo, eu vou selecionar onde tem mais brilho e eu vou mudar a saturação dela. Eu vou selecionar o meu sol e eu vou saturar ele mais. Ou eu vou desaturar mais ele, beleza? Eu não costumo utilizar essas duas últimas, eu costumo utilizar até aqui assim, ó. Nem essa aqui eu costumo utilizar muito, mas essa aqui. A não ser que eu tenha algum tipo de problema com o pôr do sol, por exemplo, aí eu uso essa aqui, tá? E aí, eu vou selecionar a opção de selecionar uma cor por meio de qualificação. Então, por exemplo, eu vou selecionar, quando eu clico aqui, não aconteceu nada, aparentemente, mas quando eu clico aqui, ó, ele vai mostrar para mim o que ele selecionou. Então, ele selecionou uma faixa azul, mais o cinza, tudo que está mais puxado para o cinza. E aqui eu posso aumentar ou diminuir essa gama, tá vendo? Eu quero só o azul mesmo. Então eu vou vir aqui, e aí eu quero só o azul mais voltado para o escuro. Não quero esses brancos aqui, ó. Então eu vou vir aqui na minha luminância e vou retirar. Ou eu quero só o azul que está mais saturado. Então eu venho em saturação, vou selecionar aqui, e o que tiver menos de saturado eu não quero. Eu quero só o azul que está saturado. Tá vendo? Então eu faço uma seleção de cor por meio de qualifier, né? Eu estou selecionando só o que é azul realmente na minha imagem, beleza? E aí você pode modificar isso, você pode dar um blur, né? Para essa borda ficar um pouco mais suave. Mas lembrando que sempre isso vai interferir na maneira como vai ficar no final. Se eu quiser modificar isso, eu modifico. Depois eu vou clicar aqui. Mas ele começou a entrar na outra imagem aqui, tá vendo? Mas é como eu falo, quanto mais qualidade a sua imagem tem, por isso que é a diferença entre um celular e uma câmera que grava em cinema. Às vezes você fala, cara, a câmera do meu celular grava igual a câmera que custa 10 mil reais. Sim, se você pegar os dois e for colocar para exibir de maneira simples, numa televisão ali, beleza. Agora, se você for fazer uma pós-produção, um tratamento de imagem, você esquece o celular não tem capacidade suficiente para você trabalhar isso, beleza? Então aqui eu posso zerar, ok, vou zerar tudo aqui, resetar, e aqui a gente começa a trabalhar com máscara, tá? Então eu posso selecionar, fazer uma máscara, por exemplo, fazer uma máscara nesse cara aqui, ó. E aí eu tenho os modelos de máscaras aqui, um quadrado, um círculo, posso fazer aqui, por exemplo, um quadrado onde eu vou modificar ele aqui, na verdade um retângulo, né? Aí se eu vier aqui, ó, e se eu apertar aqui para fazer o track, viu? Ele fez o track no meu carro, e aí eu posso fazer a modificação de cor dessa máscara do jeito que eu quiser, tá beleza? Então isso é basicamente máscara, a maneira como eu trabalho com ela, né? E faço o track. Agora a gente vai entender como é que você trabalha isso de forma separada em cada um dos nós. Da esquerda para a direita aqui, você tem os seus nós, e eles sempre são criados de forma serial, a não ser que você crie de forma paralela, tá? Aqui é um nó, e aí eu vou trabalhar ele. Beleza. Vou tirar um pouco do brilho.
E aí, beleza, trabalhei aqui o contraste da minha imagem. Eu vou criar um novo nó e agora eu vou trabalhar a cor da minha imagem, por exemplo. Eu quero um pouco mais azulada, eu vou vir aqui, vou clicar aqui na primeira opção, vou puxar um pouco a temperatura de cor um pouco mais avermelhada, um pouco mais azulada. Ou inclusive vou mexer na saturação. Aí depois eu vou clicar aqui na minha imagem e vou criar uma nova, vou criar um novo node aqui. E aí vou selecionar aqui alguma região, por exemplo, e vou, ou por exemplo, eu vou fazer o contrário aqui. Vou selecionar essa imagem aqui. Você está vendo que se por exemplo, eu fiz uma desaturação aqui na minha imagem. Se eu quiser só deletar esse nó, eu deleto, a minha imagem vai continuar normal. Porque se eu fizer tudo junto, eu trabalhei o contraste da minha imagem, fiz a saturação, para eu modificar isso aqui de novo para o normal, eu tenho que vir aqui, selecionar o que foi mudado para fazer a alteração. Então por isso que é importante você trabalhar com nós, tá? Ó, senão eu vou ter que vir aqui e apertar o 50, que é o médio. Então é importante você criar novos nós, tá? Para você ir trabalhando. E para trabalhar com nó, funciona basicamente dessa maneira, um depois do outro, e assim por diante até que você chega no seu arquivo final. Você pode criar vários nós aqui, tá? Ele vai funcionar como se fosse camadas mesmo. Sempre o da esquerda é influenciado pelo da direita, tá? Lembrando que, por exemplo, se eu fizer uma modificação nesse nó aqui, quando eu for fazer alguma alteração nesse aqui, ele vai fazer a alteração na imagem, mas como se ela já tivesse sido finalizada, inclusive com essa configuração aqui. Você quer ver um exemplo? Se eu pegar essa imagem aqui, ó, olha só, eu vou fazer duas coisas para vocês entenderem. Eu tenho dois nós, tá? Esse primeiro nó aqui, eu vou desaturar ele. Vou deixar ele aqui em 0. E aí, eu vou aumentar a cor da minha imagem aqui, ó, por exemplo, desse aqui. Eu vou vir aqui e vou tentar aumentar a cor. Ele não vai aumentar a cor, ele não vai modificar. Sabe por quê? Porque ele pegou essa imagem aqui e já reconheceu como se fosse uma imagem finalizada aqui. Então, os nós da esquerda para a direita funcionam dessa maneira. O nó que vem depois, ele vai trabalhar a imagem a partir de como ela já está. A não ser que você faça algum tipo de máscara, né? E recorte essa máscara. É sempre de forma serial. O que esse nó vai fazer, ele vai fazer baseado em tudo isso aqui, na imagem flat e o que já foi feito aqui. Entendeu? E esse aqui não funciona dessa maneira, tá? Esse aqui ele vai fazer basicamente o que está aqui. O que está daqui para trás. É a influência que ele tem. Beleza? Agora, além da correção de cor, aqui a gente consegue trabalhar com efeitos. Então eu posso colocar um efeito de blur aqui. É só vir aqui, né? Puxar aqui na nossa library, na nossa biblioteca, escolher o efeito, puxar para cá e vir aqui em settings, a gente vai aumentar ou diminuir. Existem vários efeitos que a gente pode aplicar aqui de várias maneiras, beleza? Não vou explicar todos, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu acho que basicamente é isso. Essa é a área de correção de cor do DaVinci, tá? Então agora a gente vai para a área de Fairlight. Se você está iniciando no DaVinci, se você está iniciando inclusive na edição, mexer na janela de Fairlight talvez seja algo não tão interessante num primeiro momento, porque ela pode complicar e ser uma coisa mais complexa para você. Porque tudo que você consegue fazer de forma mais básica com edição de áudio, você consegue fazer nessa janela de Edit. A janela de Fairlight, ela é um pouco mais complexa. Ela vai ter, por exemplo, o mixer com vários canais. Você vai poder, por exemplo, você tem um filme, onde o filme tem um canal uma track para um tipo de personagem, outra track para outro tipo de personagem, uma track para Foley, uma outra track para outro tipo de personagem. E aí aqui, ele é muito interessante para você fazer, por exemplo, fazer mixagem e equalização, né? Você pode fazer equalização aqui direto na track ou individualmente. Então aqui, por exemplo, eu quero tirar um pouco do grave. Eu vou apagar esse de cima para ficar só um segundo. Eu vou tirar um pouco desse grave. Eu venho aqui equalização e vou tirar. Ou vou tirar um pouco do agudo. Eu vou vir aqui, ó, vou tirar isso daqui. Você consegue fazer bastante coisa aqui, ela não é tão contra-intuitiva, na verdade, muito pelo contrário, ele é um pouco até intuitivo, mas você precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre o áudio. Se você está iniciando, pode ser que seja mais interessante você trabalhar aqui nessa janela mesmo, tá beleza? E aí a última janela é a janela de Deliver, né, que é a janela de entrega, onde a gente vai entregar os nossos arquivos. Ela é muito simples e bem direta, tá? Ela vai mostrar o que está sendo finalizado, né, digamos assim. Você pode ter, para modificar, se você tiver várias timelines, você pode vir aqui e modificar, tá? Escolher a timeline que você quer. Aqui você vai ter a work area, né, que vai ser exportada. Se você marcar entrada e saída, onde você vai exportar. E aqui você vai ter você vai ter a sua janela de presets. Ó, marquei entrada e saída aqui, e aqui a gente vai ter os presets. Então o Custom eu vou fazer da maneira como eu quero, ou eu posso utilizar, por exemplo, um preset do YouTube, um preset do Vimeo, um preset do próprio Twitter, né?
E aí aqui eu tenho vários codecs, né? Tem o H264, o H265 e outros arquivos, por exemplo, se eu quiser exportar para o Premiere por meio de XML, se eu quiser exportar para o Pro Tools. Então como é que funciona aqui? Eu vou escolher o custom, que é eu vou selecionar o que eu quero, a maneira como eu quero. Eu vou exportar esse arquivo com o nome de teste. Aqui eu vou escolher o local onde ele vai ficar, vou escolher na área de trabalho, só para ser mais rápido. E aqui eu posso renderizar de várias maneiras. Eu posso renderizar um arquivo único, ou eu posso renderizar de forma separada, onde cada um desses cortes aqui vai ser um clipe separado. Isso pode ser utilizado para várias coisas. Normalmente o que a gente utiliza é o single clip, né, que é um clipão inteiro, que é onde você vai exportar em algum lugar, por exemplo no YouTube, mas também funciona se você precisar fazer uma exportação individual, por clipe, tá beleza? E aqui a gente tem as configurações desse nosso arquivo, né? Primeiro de vídeo, depois áudio e o nome do arquivo, com relação ao nome. Com relação a vídeo, a gente tem normalmente o formato e o codec. O formato é como eu falei, o formato nada mais é do que um container, né? O container é um empacotamento. Então, você pode ter o formato QuickTime e o codec H264, ou H265, por exemplo, ou você pode ter o formato MP4 e o H264 e o H265 também. Na verdade, o formato MP4, você só pode exportar ele como H265 ou H264. O formato MOV, né, que é o QuickTime, ele aceita outros, além do codec QuickTime, do codec H264 e H265, tá? Então, lembrando que codec e formato são diferentes, tá? São bem diferentes. Aí, a gente tem aqui a resolução, o frame rate e a qualidade. Essa qualidade aqui é importante porque isso vai determinar o peso do seu arquivo, tá? O tamanho em megabits, em gigabytes, gigabytes, perdão. Então, por exemplo, se eu colocar em automático aqui, ele vai predeterminar, o programa mesmo vai determinar aqui qual seria uma resolução, um bitrate, né, por segundo interessante, uma taxa de bits interessantes por segundo para aquele seu clipe, para que ele não fique tão pesado e ao mesmo tempo fique com uma boa qualidade. Mas às vezes você pode configurar isso, você vai mandar para o YouTube, o YouTube tem uma especificação que eu acho que é 8000 kbps, que é interessante e não vai ficar tão pesado o seu arquivo, beleza? Então é basicamente isso, você adiciona o seu arquivo, tem que marcar a entrada e saída, você adiciona ele à sua janela de render, e se você precisar, tiver mais coisas aqui, por exemplo, você faz, ou você pode mudar a sua timeline e marcar a entrada e saída, fazer a configuração e jogar para cá e fazer todos os renders de uma vez. Então eu vou clicar aqui para ele fazer o render, ele salvou na minha área de trabalho. Tá cheio de puxa-saco lá, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso, é um vídeo longo, mas a ideia é justamente essa, é passar por várias etapas, se aprofundar em algumas, mas algumas outras de maneira um pouco mais superficial para que você possa entender, porque realmente não tem como passar todo esse conhecimento do DaVinci em um vídeo, né? São várias informações, ele é um software muito completo. Com esse conteúdo é possível que você já crie coragem, né, para que você migre os seus projetos, né, para o DaVinci Resolve, que é uma coisa que muita gente quer fazer, mas que não tem conhecimento suficiente, né, não tem suporte técnico, digamos assim, né, para poder desenvolver, iniciar e desenvolver os seus projetos no DaVinci. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Deixa ela aqui embaixo, porque eu acho que se você está aqui e se você deixou alguma pergunta é porque isso é importante para você. Então, eu busco sempre ler essas perguntas, tentar responder o mais rápido possível. Claro que às vezes a gente, né, na correria do dia a dia a gente não consegue, mas eu também tenho um canal no Instagram, eu sou Ricardo Editor, eu tenho um perfil no Instagram, e lá eu consigo responder talvez até um pouco mais rápido, mas eu tenho bastante conteúdo no meu feed, eu tenho bastante conteúdo que fala sobre DaVinci Resolve, que fala de maneira geral a edição de maneira geral sobre edição de vídeo. Então se você também quiser, se você está no Instagram e quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho lá, sobre o meu conteúdo, vai lá no Instagram, procura por Ricardo Editor que você vai me encontrar. É isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.